Bom dia, povo abençoado, a paz do Senhor Jesus. Glória, glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por mais um dia de vida, né? Por este grande momento falando com Deus. É um privilégio poder orar e poder falar com Deus e ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela nossa vida e pela vida de todas as pessoas que a gente ama. Que estamos para poder agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossa vida e grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos felizes. E a gente vai pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Por quê? Porque a gente peca a cada segundo. E a gente vai pedir ao Senhor que supra as nossas necessidades em todas as áreas da nossa vida. Porque a gente carece da proteção e do cuidado dele e da provisão dele. Vamos orar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos introduza a tentação, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Paizinho querido, aqui estamos, oramos agora neste momento a oração que Jesus nos ensinou, onde a gente chama o Senhor de Pai e a gente pede que o reino venha até nós, não somente a mim, mas venha a toda a humanidade. A gente pede que a tua vontade se cumpra, que a gente consiga aceitar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. A gente pede, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, como nós perdoamos o pecador, que a gente consiga perdoar os pecados dos outros. Porque a gente sabe que a partir do momento que a gente reconhece que é pecador diante de ti, pede perdão e confessa os nossos pecados, o Senhor nos perdoa. Mas a gente precisa perdoar o outro, ter cuidado com o que vai falar com o outro, porque a mágoa causada por ser humano, ela demora um pouco mais para ser curada. Não é quando a gente faz desobediência com o Senhor nos perdoa imediatamente, que a tua misericórdia se renova a cada dia. Que a gente tenha cuidado, sim, com o que vai fazer para te desagradar e também com o que vai fazer para desagradar o nosso próximo. Que o nosso amor pelo Senhor seja transparecido através das nossas ações, falas e pensamentos. E que o nosso amor pelo próximo também as pessoas consigam ver através de palavras e ações. Meu Senhor, peço que o Senhor não endureça o nosso coração, que o nosso coração possa receber a tua mensagem, essa palavra abençoada, essa direção, este alimento, e que venha ficar em nosso coração e na nossa mente. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Pegue lá a tua Bíblia e vamos estudar Mateus capítulo 12. Pegue a tua Bíblia, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a gente precisa ler a Bíblia para conhecer Deus, para saber a provisão de Deus, para saber a proteção de Deus com seu povo, para entender o quanto Deus cuida de nós. No capítulo 12 de Mateus, o versículo 1 está dizendo: por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pela seara, estando seus discípulos com fome. Começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Mas Jesus lhe disse: vocês não leram o que fez Davi? Quando ele e os seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que o sábado, o sacerdote no templo profana o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhe digo que aqui está quem é maior do que o templo, mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Aqui Jesus estava explicando para eles que ele é o Senhor do sábado e que ele estava ali
colhendo, sim, as espigas para que os discípulos estavam ali colhendo as espigas para matar a fome. E que Davi e os companheiros dele também tinham feito a mesma coisa quando ele fugia de Saul. Por quê? Porque estavam com fome. Foram lá e comeram pão, não podiam comer, somente o sacerdote podia. Aqui nesses versículos que nós acabamos de ler, os discípulos estavam com fome e começou a colher espigas, só que era dia de sábado. Então os fariseus viu e falou para Jesus: é lícito fazer isso que eles estão fazendo no sábado? E Jesus disse: vocês não leu lá? Como foi que Davi, lá em 1 Samuel, no capítulo 21, do versículo do 1 ao 6, ele pegou os pães da preposição, que não era lícito comer, só o sacerdote, e ele e quem estava com ele comeu. E o sacerdote também violam a lei no sábado, profanam o sábado e ficam como se nem estivesse fazendo nada, sem culpa. Aí ele disse: eu sou maior do que o templo. E se você soubesse o que significa misericórdia, eu quero e não sacrifício, não condenavam o inocente, porque eu sou o Senhor do sábado. Então, provavelmente, esses sacerdotes não eram pessoas piedosas e eles não tinham conhecimento, eles não tinham, era obediência. Conhecimento eles tinham demais, porque eles liam as escrituras. E pelo jeito, eles também não obedeciam o sábado. Mas aqui Jesus disse: ele é o Senhor do sábado. No 9 disse: tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram para Jesus: é lícito curar no sábado? E Jesus respondeu: quem de vocês, tendo uma ovelha, e no sábado ela cair numa cova, vocês não vai fazer esforço para tirar ela de lá? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Logo, é lícito no sábado fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão, e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiraram contra ele, procurando ver como é que ia matá-lo. O que Jesus disse aqui? Vocês estão reclamando que eu estou curando uma pessoa, um homem. Estou dando saúde para um homem, curando a mão dele. Mas se cair uma ovelha sua dentro do buraco, você vai lá e vai resgatar ela. Um homem não vale muito mais do que uma ovelha? E aí Jesus curou ele. E na nossa vida também. A gente às vezes quer guardar o sábado, mas durante aquele dia de sábado faz malcriação, ofende as pessoas, fala mal da vida dos outros. Vários outros pecados que não agradam a Deus. É aquele velho ditado: tira um mosquito, mas engole um camelo. Então, não adianta guardar se não vai, no mínimo, cumprir os mandamentos do Senhor, os mínimos que ele fala: amar a ele de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Quer dizer, não blasfemar contra Deus, não falar palavras contra Deus, não falar o nome de Deus em vão, não maltratar o teu próximo, né? Não fazer nada que desagrade o teu próximo. Então, lá na frente, Paulo fala assim, que a gente não deve questionar sobre guardar os dias. Uns guardam dias, outro guarda festa, outro come isso, outro come aquilo. Então, ele falou para não se apegar muito a isso, né? Então, a questão do sábado é individual. Lá no Velho Testamento, nos mandamentos do Senhor, está dizendo: guardai o dia de sábado para santificar, porque o sábado é o dia do Senhor. No capítulo 15 está dizendo que Jesus, sabendo disso, afastou-se dali, sabendo que eles procuravam matar ele. Afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusesse à publicidade. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo meio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo ao gentio.
Quem falou isso de Jesus, do versículo 18 ao 21, foi Isaías, mas quem estava se referindo a Jesus era Deus. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Estava falando de Jesus. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Ele não vai entrar em discussão, não vai gritar nas praças. Ninguém vai ouvir a sua voz nas praças. Ele não vai esmagar a cana quebrada, nem vai apagar o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Glória a Deus, gentios somos nós e todos aqueles que não é povo de Deus. Agora nós somos povo de Deus, reconciliado perante o sacrifício de Jesus na cruz. Aqui ele está dizendo que advertiu os discípulos para não falar dele demais para a rua fora, porque ele não queria ser conhecido publicamente. E aqui está dizendo que muitas pessoas seguiam Jesus e ele curou a todos. No versículo 15 está dizendo isso. E quando ele fala que ele não vai entrar em discussão, quer dizer, ele vai falar o que ele tem que dizer e ele não vai discutir com o outro, brigar, né? Claro que ele não ia fazer isso, ele é sem pecado. E aqui no 20 está dizendo, ele não vai esmagar a cana quebrada. Eu imagino o seguinte, aquela pessoa que já está ferido, ele não vai chegar lá e ferir ainda mais. E ele nem vai apagar o pavio que fumega. Aquele que já está buscando ao Senhor, ele vai continuar, ele vai deixar que ele continue buscando. E no nome dele a gente vai esperar. No 22 está dizendo que então trouxera Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus curou ele e ele passou a falar e ver. E toda a multidão se admirava e dizia, não seria este, por acaso, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Quer dizer, a multidão estava dizendo, esse aí deve ser aquele que nós estamos esperando, o descendente de Davi que vai vir para resgatar o povo. Mas os fariseus não queriam, né, que Jesus fosse reconhecido. E aí eles falam aqui no 24, este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. No 25 está dizendo, mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo vai ficar deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Então, ele estava dizendo aqui que se ele estava trabalhando para Satanás, o reino de Satanás estava dividido. Por que o próprio demônio ia mandar que ele expulsasse o demônio? Não, porque o desejo do Satanás é roubar, matar e destruir. O desejo de Jesus é trazer vida. Então, Jesus ali estava trazendo vida. E os fariseus estavam blasfemando contra o Espírito Santo. E aí Jesus fala como então o reino de Satanás vai se subsistir se ele está lutando contra ele mesmo, né? Se ele está dividindo a casa dele. Então no 27 está dizendo, se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os filhos de vocês vão expulsar vocês? Por isso eles mesmos serão os juízes de vocês. Por quê? Porque os fariseus, eles estavam conhecedores da palavra, mas estavam errados e não se preocupavam em andar no caminho certo. Para falar a verdade, o coração deles foi endurecido. No 28 está dizendo, se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino do céu sobre vocês. E Jesus estava expulsando o demônio pelo Espírito de Deus. No 29, Jesus falou, como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele. No 30 está dizendo, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta se espalha. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfema serão perdoados aos homens, mas a blasfema contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Esse versículo aqui sobre a blasfema contra o Espírito Santo, eu vou falar com vocês
E eu realmente fico atenta a isso na minha vida. Por quê? Hoje, como nesses tempos, né? Tá havendo muitas situações onde nós cristãos ficamos incrédulos com relação à ação do Espírito Santo nas pessoas. A gente tem que tomar cuidado e vigiar com relação a isso. Porque quando não for, a gente não estará cometendo pecado. Mas quando for realmente o Espírito Santo ali, agindo na vida daquela pessoa, a gente vai estar blasfemando contra o Espírito Santo. Então, o ideal é que a gente feche os olhos quando a gente estiver congregando e o Espírito Santo estiver agindo na vida de outras pessoas e a gente achar que não é, ou não importa qual seja a situação. Se ali está tendo uma manifestação do Espírito, você, mesmo que você, a não ser que Deus te dê o dom de discernir os Espíritos. Se Deus te deu o dom de discernir os Espíritos, você vai saber se é o Espírito Santo ou não. Mas se Deus não te deu esse dom, não fique lá apontando o defeito e falando, porque o que é pior, a gente sai da igreja falando para pessoas não crentes sobre o que está acontecendo lá dentro da igreja. Isso aí deve vigiar. E eu estou falando por algo que eu também já passei, já aconteceu, de eu ver e pensar que não era do Espírito Santo. Pedir perdão para Deus o tempo todo. Então, na igreja, o ideal é você prestar atenção na palavra, na ministração dos louvores, fechar os seus olhos, permitir que o Espírito Santo venha falar com você individual. Não fique olhando o que acontece em sua volta, não, para não correr o risco de você blasfemar contra o Espírito Santo. Isso que eu estou dizendo é algo que acontece conosco dentro da igreja, da gente ter dúvida relacionada à manifestação do Espírito. Então, quem não tem discernimento, é melhor que fique com os olhos fechados para não correr o risco de fazer blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque está dizendo que quem blasfemar contra Jesus vai ser perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não vai ser perdoado. Então, tem que tomar muito cuidado com essa situação. No 33, está dizendo: tornem a árvore boa e o seu fruto será bom. Tornem você uma árvore boa e o fruto que você vai produzir vai ser bom. Aí está dizendo, ou tornem a árvore má e o seu fruto vai ser mau. Aquela árvore que persiste em ser mal, o fruto dela vai ser mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, nós, seres humanos, é pelos frutos que a gente produz é que vai saber quem é a pessoa, quem somos nós. Se você produz bom fruto, você é uma pessoa boa. Se você produz má fruto, você é uma pessoa má. No 34, ele tá chamando os fariseus de raça de víboras. Como vocês podem falar coisa boa sendo maus? Vocês são maus, então vocês vão falar coisas ruins. Ele está falando aqui com os fariseus. Porque a boca de vocês fala do que o coração está cheio. O coração de vocês está cheio de maldade. Ele está falando com os fariseus. Está cheio de hipocrisia, está cheio de ganância. Vocês estão muito preocupados com o reino de vocês. Eu não. Eu estou preocupado com o reino de Deus. É isso. Isso que ele está dizendo. Então, o que a gente deve é se preocupar com o reino dos céus. No 35 ele fala, a pessoa boa, ela tira do bom tesouro dela coisas boas. A pessoa boa, bom tesouro, coisas boas. Nós somos a pessoa boa, o nosso coração e a nossa mente é o bom tesouro e da nossa boca vai sair coisa boa. Então, nós vamos tirar coisa boa da nossa boca e das nossas ações, do nosso tesouro, que é o coração e a mente. E aí ele fala aqui, agora, a pessoa mal, do mau tesouro, ela tira coisas mal. Se a pessoa é mal do coração e da mente dela, ela vai tirar coisa má. Então, ela vai falar coisa má e ela vai ter ações más. No 36 está dizendo, digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferirem. Olha esse versículo 36. Em nome de Jesus, você que está me ouvindo, pausa o vídeo, pegue a Bíblia
e leia o versículo 36. Toda a palavra é boa e agradável, traz edificação para a nossa vida. Mas alguns versículos chamam mais atenção. Claro que esse 33 ao 37 é todo bom para edificar a sua vida e te mostrar que você tem que ser uma árvore boa, uma pessoa boa, para que saia coisas boas de você, tanto palavras como ações. Mas aqui no 36 está dizendo, você que pratica coisas erradas, você que fala palavras que não deve, vai dar conta disso para Deus. Porque pelas suas palavras você vai ser justificado e pelas suas palavras você será condenado. Então ele tá, sim, as suas palavras podem te condenar. É o que ele está dizendo. As suas ações também. Mas o que você fala, o que sai da tua boca. Tanto que há um versículo que eu não sei se a gente já leu, mas a gente vai ler ainda talvez. Está dizendo que os fariseus reclamaram que os discípulos comeram com a mão suja. E Jesus falou, o que faz mal não é o que entra pela boca. Porque o que entra pela boca vai sair por lugares escuros. Mas o que sai da boca é o que faz mal, porque sai do coração. Então, cuidado com o que você sai falando, porque você é dono da sua vida, você não leva desaforo, você não é baú para guardar segredo, você não guarda dentro de si o que você tem para dizer, você não mede as palavras para falar, cuidado. Toda palavra inútil que você disser vai ser cobrada pelo Senhor, você vai dar conta para Ele. Então, e a gente fala muita palavra inútil achando que estamos colaborando com a vida do outro. O fuxico é palavra inútil, tá? Porque você que às vezes tem o costume de levar para o outro a verdade, eu não quero que ele fique enganado, deixa ele ser enganado. No tempo certo, o Espírito Santo revela. Não vá você contar as más novas para as pessoas, não. E quando você conta um fuxico para o outro, seja do filho do outro, do marido, da esposa, de quem quer que seja, você não está levando boa nova. E você não está fazendo nada bom para aquela pessoa. Você está afligindo a alma daquela pessoa. Então, sempre que você fala demais e fala coisa que não deve, você não está fazendo bem para ninguém, inclusive para você. Porque é você que vai pagar as contas de cada palavra que você está falando. Cada julgamento que você está julgando o outro. Porque quando você fala mal da vida do outro, é isso que você está fazendo, julgando. Porque cada um tem liberdade de ser o que quiser com a sua vida. Porque é cada um que vai dar conta de si para Deus. Mas se você fica julgando o outro, você vai dar conta do que você está falando e fazendo, tá bom? Cuidado com isso, tá bom? No versículo 38 está dizendo: Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus, mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Quando Jesus está falando sobre a geração adúltera, ele está falando geração que não coloca Deus como prioridade. Geração que não vê as coisas que Deus está fazendo. Geração que estuda a palavra, que eram os escribas e os fariseus, mas não reconhece o Cristo. Porque estava escrito na palavra que Jesus viria. E que ele era o Messias. E estava dizendo até como que é que ele ia vir. Então, estava escrito lá. Era eles que não queriam ter esse conhecimento, não estavam fazendo questão. Então, eles eram adúlteros por não obedecer a palavra do Senhor. Eles adoravam mais a posição deles ali. Porque se Jesus fosse o rei dos judeus, se Jesus fosse o líder ali, eles tirariam dele o poder. Mas o reino de Jesus não era na terra, era no céu. Então, Jesus não estava agarrado com poder, não. Não era isso que ele queria. O poder dele não tinha nada a ver com posição social. O poder dele era em curar as pessoas e restaurar a humanidade, né? Pediram um sinal. Mas aí ele fala, nenhum sinal vai ser dado para vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. Que Jonas ficou 3 dias dentro do ventre do peixe grande, até ser jogado para fora em Nínive. Aí Jesus fala, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Quando ele morreu e depois ele ressuscitou. 41. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão,
porque os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Qualquer dia eu gravo um vídeo sobre o livro de Jonas para vocês compreenderem melhor essa passagem bíblica. E aqui Jesus está dizendo, eu sou maior que Jonas, eu estou aqui falando com vocês e vocês não me ouvem. Jonas foi lá, pregou para os ninivitas e os ninivitas se arrependeram na cinza. Os ninivitas colocaram o joelho no pó. Toda a cidade fez isso. No 42 está dizendo, a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e vai condenar essa geração. Porque veio lá dos confins da terra a rainha do sul para ver a sabedoria de Salomão. E aqui estou eu, Jesus dizendo que sou maior que Salomão, tenho sabedoria muito mais, estou aqui pregando para vocês e vocês não ouvem nem obedecem. A rainha do sul saiu lá de longe para ver a sabedoria de Salomão. No capítulo 12 de Mateus, no versículo 43, por que eu estou repetindo o livro para vocês? Porque eu preciso que vocês peguem a Bíblia para vocês lerem, que é muito importante. 43, versículo 43 ao 45. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, é Jesus falando, tá? Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém ele não encontra. Por isso ele diz, eu vou voltar para minha casa, de onde eu saí. E voltando ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então ele vai e leva consigo 7 espíritos piores do que ele. E entrando ali naquela casa, eles habitam ali, e o último estado daquela casa é pior do que o primeiro. O último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Jesus falando para os fariseus. E eu quero falar sobre esse assunto para a gente. E presta atenção. Nós somos o templo do Espírito Santo. Você concorda comigo, né? Tá. Mas quando você não tem ações que o Espírito Santo faria, e quando você está demais produzindo fruto da carne, espiritualmente falando, você não está com o Espírito Santo em si. E quando você não está com o Espírito Santo em si, é a questão do espírito imundo. Eu não sei se algum de vocês que estão me assistindo já teve momentos onde alguém chegou em vocês e expulsaram os espíritos imundos. Se você já foi acometido de espírito imundo que fazia você ter ações contra Deus, e você não está colocando o Espírito Santo dentro de você, é perigoso, muito perigoso. Você deve colocar o Espírito Santo dentro de você, porque é ele que tem que preencher você. Sua casa não pode ficar vazia, você não pode ficar vazia. O seu coração não pode ficar sem o Espírito Santo, a sua mente não pode ficar sem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Jesus morando em nós. A palavra fala que o Pai e o Filho viriam morar em nós, se a gente fosse obediente. E ele vem em forma do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, mesmo que você não tenha tido manifestação do espírito imundo em você, em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo aí dentro de você. O espírito imundo, ele é expulso da pessoa. Foi expulsado. Mas a pessoa não coloca o Espírito de Deus dentro dela. Aí a casa dela tá vazia. Aí o espírito imundo que saiu, ele andou, não encontrou repouso. Aí ele pega mais 7 e traz com ele. E esse estado da pessoa que estava com o espírito imundo, que foi expulso, fica pior do que estava antes. Então nós precisamos estar cheios, sim, do Espírito de Deus. Precisamos que o Espírito de Deus fique conosco 24 horas, para que a gente não
caia em tentação, não faça as coisas desagradáveis ao Senhor. Quando eu era jovem, eu fazia muitas coisas ruins, né? E eu acredito que nesse tempo onde eu estava fazendo coisas que não agradavam a Deus, eu não era servidora de Cristo. Então, se eu não era servidora de Cristo e estava lá fora do reino de Deus, eu creio que eu não fazia parte do reino. Então, eu não tinha parte com Deus, eu não tinha parte com Cristo. Tá, mas você não acreditava em Deus, Cleusa? Você não acreditava em Jesus? Sim, eu acreditava. Mas eu não acreditava a ponto de obedecer igual hoje. Hoje eu tenho temor em mim. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor, tá? Em Provérbio. É necessário ter temor de Deus. Isso é sabedoria. Então, hoje eu tenho temor de Deus. Então, uma palavra que eu falo com outra, eu me sinto envergonhada diante da presença do Senhor. Uma frase áspera que eu falo com as pessoas, eu me sinto envergonhada diante do Senhor. E eu quero o Espírito Santo em mim o tempo todo. E você deve querer também. Para que não abra espaço para outro espírito vir que não é Espírito de Deus, tá bom? Então, em nome de Jesus, você que anda cometendo pecados conscientemente, todos nós pecamos. Mas o cristão que não quer pecar, ele peca inconsciente. E aquele que já está acostumado com o pecado, tá tudo bem, tá errado mesmo, mas eu sou dono da minha vida, eu já fiz isso. Quando eu era jovem, eu fiz isso. Não se importa com o barulho da cigarra, não, porque eu não posso calar a voz dela, né? Então, o que acontece é o seguinte, é necessário que você tenha um pouco mais de preocupação com o que Deus está vendo. E pergunte para você mesmo, Jesus faria isso que eu estou fazendo agora? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Jesus responderia essa pessoa desse jeito? Jesus falaria mal dessa pessoa desse jeito? Jesus ficaria envolvido com a vida do outro? É isso que você tem que pensar. Jesus criticaria? Então, em nome de Jesus, a partir de agora, para a honra e glória do nome do Senhor, encha-se, revista-se do Espírito Santo, para que você não venha cair em tentação. Eu acredito que eu tenho um vídeo gravado aí do livro de Efésios, capítulo 6. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês assistirem. Essa é a armadura de Deus. Nós precisamos vestir ela, tá bom? Vamos orar e pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, traga paz para o nosso coração, traga consolo para o nosso coração, traga sentimentos bons para o nosso coração e encha a nossa mente com pensamentos bons. Em nome de Jesus, que você peça para si a presença do Espírito Santo e que, em nome de Jesus, você não se deixa acostumar com as coisas do mundo. Não se deixe acostumar com rodinhas de conversa que fala mal da vida dos outros. Não se deixe acostumar com vestes que te faz seduzir os outros na rua. Não se deixe acostumar com estar vazia dentro de si sem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso bem maior. Você precisa dele todos os dias. É Deus sobre todas as coisas. E você lutando todos os dias para vencer o mal que está na sua vida. Todo dia tem dia mal. E você precisa vencer isso com Cristo. Em nome de Jesus, expulsa da sua vida tudo que não é de Deus. E não permita que a sua casa fique vazia. Você é o templo do Espírito Santo. Então não deixe que nenhum venha tirar a sua paz. Que ninguém venha tirar a glória de Deus na sua vida. Não permita que nada, nenhum fruto da carne venha tirar a presença do Espírito de você, amém? Que Deus seja a nossa prioridade, que Jesus seja o nosso maior exemplo, que o Espírito Santo seja o condutor na nossa vida. Fique com Deus até o próximo vídeo. Amo vocês em Cristo Jesus.